Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de filosofia. Hoje eu vim falar com vocês sobre Albert Camus foi um erro para a sociedade. A gente está aqui para comentar sobre isso e por que Albert Camus falhou, na minha opinião, e por que além de falhar, ele ajuda a autodepreciação do próprio ser, ok? Então se inscreve no canal. Deixa seu like que é muito importante, tá? Em busca de 200 inscritos nesse canal. Esse canal tá passando por reformas estéticas, então fique atento. Às vezes pode mudar banner, foto de perfil. O nome do canal vai permanecer o mesmo porque já se tornou uma identidade do canal, entende? Mas vai mudar a foto de perfil, estética, quem sabe a thumb dos vídeos. Então fiquem atentos, o canal tá passando por transformações visuais, fechou? Bom, hoje a gente tá aqui para comentar sobre isso, né? Bom, o Albert Camus, ele vai falar pra gente sobre o absurdismo. O que é o absurdismo? O absurdismo nada mais é que ele vai explicar no livro O Mito de Sísifo. Ele vai falar pra gente o seguinte, ele vai falar que nada tem sentido. E como nada tem sentido, então o que a gente faz? A gente tem que se revoltar com o nada e aceitá-lo também. É uma mistura de algo que ele deixa bem confuso ao longo da narrativa que ele mesmo cria. O que o Albert Camus faz aqui? O Camus, ele, no livro, ele cria uma visão de que nada tem sentido, de que você não tem sentido, eu não tenho sentido, as nossas existências no mundo não têm sentido, e como isso não tem sentido, a gente chega na belíssima conclusão de que é isso, entende? Nessa hora, a gente vê o seguinte, tá, e o que a gente faz com essa informação? Né? Diz que a gente tem que se revoltar com o absurdo. A gente tem que se revoltar com o absurdo. Fazendo isso de uma forma como se fosse aceitar a sua própria realidade. Compreendeu? Essa forma de aceitar a sua própria realidade, ela é autodestrutiva por si só. Bom, eu li O Estrangeiro 2 vezes. Eu li ano passado 2025, e eu li esse ano O Estrangeiro no início do ano também, de novo. Nesse livro, a gente pode ver como o protagonista, ele é um completo de um fraco. Ele é muito fraco e bobão o livro todo. No livro O Estrangeiro, esse protagonista, ele já começa com a sua mãe falece no início do livro, né? O que acontece? Bom, com o falecimento da mãe dele, no início do livro, a gente pensa, puxa, ele vai ficar emotivo, ele vai chorar, ele vai fazer alguma coisa que remeta a sentimentos. Não. Sabe como ele age? Ele age da forma mais seca e babaca possível. Entende? Quando a gente para olhar, o absurdismo, ele induz a gente a só aceitar o que a gente tem e crer que nada tem sentido. Ele não tem uma alavanca que vai fazer você subir socialmente, que vai fazer você subir em algum sentido. Vamos pegar um cara que realmente impôs a filosofia da existência na vida de realmente uma forma à parte, Sartre. A gente precisa falar de Sartre. O Sartre, ele bate de frente com o Albert Camus e ele é melhor que o Camus. Por causa de uma coisa, ele define uma filosofia bem pré-definida. Enquanto Camus brinca de fazer filosofia, brinca de o absurdo a gente tem que negar, e o absurdo etc, etc. A gente vê Sartre falando de uma seguinte forma. O Sartre vai ver a vida que realmente nada tem sentido, mas em vez de ver que a vida não tem sentido, não, e deixar por isso mesmo, o Sartre ele vai inverter os papéis. Se nada tem sentido, então eu crio o meu próprio sentido. E aí que mora o jogo de chave, certo? Nós seres humanos, a gente precisa de sentido para viver, né? Você já deve ter parado para pensar, ou pensou fazendo alguma coisa, o seguinte, né? Você deve ter pensado em relação de que, por que eu nasci? Né? É uma pergunta muito recorrente, é uma pergunta muito comum. Né? Por que eu nasci? Para que eu sirvo? Né? Para que eu tô aqui? Qual o meu sentido? Onde eu me encaixo? São perguntas bem normais que a gente faz no nosso dia a dia. Será que eu me encaixo realmente nesse grupo? O que eu tô fazendo aqui? São perguntas que geralmente aparecem, entende? E aí a gente vê que o ser humano ele só produz, ele só vê sentido, ele só vê propósito quando tem alguma coisa envolvida, quando tem algum sentido envolvido. É por isso que as pessoas se perguntam tanto, puxa, por que a minha vida não tem sentido? Por que parece vago? É exatamente isso. Bom, voltando para o Camus ele vai falar para a gente sobre o mito de Sísifo, né? Que foi um jovem, né, da Grécia Antiga, se não me falha a memória, que cometeu alguns atos e ele foi condenado a ficar empurrando uma pedra, né? Assim, ele foi condenado a ficar empurrando uma pedra. E, bom, ele empurrar essa pedra e o Camus vai dizer que é necessário que ele aceite, né, que ele vai ficar empurrando a pedra por toda a eternidade e etc. É necessário ver algo feliz, algo bonito nisso, entende? E aí a gente consegue ver como é fraco, é falho, entende? Como assim ele tem que aceitar?
Ele não pode se revoltar e buscar outro sentido para sua vida além de empurrar a pedra. A gente vê como é fraco, é falho nesse sentido. Não só nesse sentido. A gente pode ver que além de ser fraco e ser falho, a gente vê de que corre o grande risco de o sujeito interpretar errado o absurdismo e se tornar um grande autodepressivo, tá? Porque o absurdismo ele é de conforto. O absurdismo ele mexe com o conforto do ser. Quando você aceita que nada tem sentido e você interpreta apenas esta parte, deixa de interpretar as outras partes que o Camus desenvolveu, que também tem grandes indícios de você, sem querer, né, se autodepreciar, é muito forte. Quando a gente olha o outro lado da balança, que é o existencialismo e o humanismo de Sartre, a gente vê como ele vai tratar para a gente algo muito interessante, algo muito bonito. A gente cria nosso próprio sentido. Então significa que eu posso criar meu próprio objetivo. Eu posso correr atrás do meu próprio objetivo. Isso vai até envolver outros tipos de filosofia. No mundo moderno, hoje, é ensinado maquiavelismo. Eu já comentei nesse canal com você sobre maquiavelismo. Grande Tiago Krasevsky, né? Grande Tiago Krasevsky comenta sobre maquiavelismo. Não só ele, outras pessoas. Nero Freitas comenta sobre maquiavelismo, entende? E maquiavelismo, de certa forma, não é uma religião, mas ele é algo que você vai usar para impulsionar os seus objetivos, para chegar nos seus objetivos, compreende? Coisa que, por exemplo, o Camus ele não desenvolve. Ele só desenvolve como má fé. Simples. Só desenvolve como apenas má fé. E não desenvolve mais que isso. Então a gente pode ver a diferença brutal, né, de um filósofo para o outro. Vale lembrar que eu não desprezo o Camus em si. Entende? Porque o Camus, óbvio, ele foi um escritor muito interessante. Ele é muito bom, ele era muito bom, né, em escrever livros e as narrativas da leitura. A leitura ela é solta quando você lê Albert Camus. Por que a leitura é solta? Porque ele sabia escrever do início ao fim, cada parágrafo, cada vírgula, cada estrofe, cada passo, né? Isso deixa o livro muito rico. O Estrangeiro é desse nível. Você começa a ler O Estrangeiro, né? E você fica encantado, envolvido com a história. Por quê? Porque ele sabia escrever. E isso era um recurso absurdo para ele. Isso era o que encantava ele. Entendeu? Nesse sentido, ele sabia criar personagens também. No livro O Estrangeiro, o protagonista te cativa. Mesmo o protagonista sendo um completo de um bobão no livro todo, mas ele te incentiva a continuar lendo, a continuar vendo a grande mediocridade, né, que é o protagonista. Entende? Então, assim, não critico o Albert Camus em si, entenda. Eu critico a filosofia absurdista. O absurdismo, ele é falho, ele é fraco, né? E quando eu digo o Albert Camus, ele quebrou uma geração. O Albert Camus, ele foi um desastre. Não foi ele em si, foi sua filosofia. Essa sua filosofia no mundo moderno hoje é motivo de depreciação. Entende? Esse é o maior problema do absurdismo hoje em dia. Não digo que não exista absurdistas que realmente evoluíram, buscaram alto rendimento. Entende? Mas é muito mais provável que um cara existencialista ou que um cara que compreendeu como funciona o jogo e corre atrás dos seus objetivos, tem um mandamento do Tiago Krasevsky que é os seus objetivos acima de tudo ou qualquer coisa. Isso é muito importante. Então, enfim, seus objetivos acima de tudo e qualquer coisa, aplicado com existencialismo mais maquiavelismo, a gente chega numa conclusão de que olha a diferença de um para o outro. Olha a diferença filosófica de um para o outro. Eu não tenho dúvidas de que o maquiavelismo, entenda, o maquiavelismo, o existencialismo de Sartre, exclusivamente de Sartre, porque há outros filósofos que vão ter o existencialismo, mas o Sartre ele é a fonte da riqueza desta área, ele é como se fosse o maior filósofo existencialista que teve, o maior e mais respeitado, né? Vale lembrar que ele era respeitado muito pela esquerda, muito respeitado pela esquerda, né? Então, enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. Uma crítica bem ácida ao absurdismo que eu trouxe pra vocês aqui, né? Não sei qual vai ser o título do vídeo. O título do vídeo deve ser interessante, deve ser legal o título do vídeo. Mas, enfim, se você clicou pelo título do vídeo, parabéns pelo RageBait. É isso, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Se inscreve no canal. Vídeo todo dia, meio-dia, tá? Valeu e fui!